4 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém, com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Eu farei a meditação fracionada. Neste primeiro momento faremos a meditação do versículo 1 ao 2. Agora, segundo os ensinamentos de Santo Agostinho. Consumado o milagre do parto virginal, no qual o útero, cheio da divindade, deu à luz a Deus homem, sem perder o selo da sua integridade, entre os tenebrosos esconderijos de um cubículo e a estreitez de um presépio, nos quais a majestade infinita reduzia-se às curtas dimensões de um corpinho. Enquanto Deus estava suspenso no seio materno e permitia ser envolto em panos vis, um novo astro apareceu de repente no céu, iluminando a terra, e dissipadas as trevas que cobriam todo o mundo, converteu a noite em dia, para que o dia não ficasse oculto na noite. Por isso diz o evangelista: tendo, pois, nascido. Segundo os ensinamentos de Remígio de Alchere, o princípio desta lição evangélica põe três coisas: a pessoa, tendo, pois, nascido Jesus; o lugar, em Belém de Judá; e o tempo no qual o rei Herodes, circunstâncias postas para confirmar o que vai narrar. Segundo os ensinamentos de São Jerônimo, é de crer que o evangelista tenha posto primeiramente, como lemos no hebraico, Judá como Judéia, não Judéia, porque, não havendo nas demais nações nenhuma cidade chamada Belém, não poderia colocar aqui o objetivo de distingui-la, Belém de Judéia, e por isso escreve Judá, pois no livro de Josué, filho de Navé, lemos sobre outra Belém na Judéia. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Há duas cidades com o nome de Belém, uma na tribo de Zabulon e outra na de Judá, que antes se chamava Efratá. Segundo Santo Agostinho, São Mateus e Lucas estão de acordo sobre a cidade de Belém, mas Lucas nos diz como e por que José e Maria vieram a esta cidade, enquanto Mateus o omite. O contrário ocorre no tocante aos magos do Oriente. Lucas cala e Mateus diz. Segundo os ensinamentos do Pseudo Crisóstomo. Mas vejamos por que o evangelista designa o tempo em que nasce Cristo, dizendo: no tempo do rei Herodes.
Ele o diz para demonstrar o cumprimento da profecia de Daniel, que previa que Cristo haveria de nascer depois de 70 semanas de anos. Pois, desde aquele tempo até o reinado de Herodes, transcorreram exatamente 70 semanas de anos, ou porque, enquanto a nação judaica fosse governada por reis judeus, ainda que pecadores, enviavam-se profetas para sua cura. Mas agora, quando a lei de Deus se encontrava aprisionada por um rei iníquo e a justiça de Deus oprimida pela dominação romana, nasce Cristo, porque uma grande e quase incurável doença exigia um médico mais hábil. Segundo os ensinamentos de São João Crisóstomo, ele disse do rei Herodes, marcando a dignidade, esse status dele, porque houve outro Herodes, o que matou João. Segundo Santo Agostinho, que outra coisa foram esses magos, senão as primícias das nações? Os pastores eram israelitas, os magos gentios. Estes vieram de terras distantes, aqueles de perto. No entanto, uns e outros correram ao mesmo tempo em direção à pedra angular. E continua Santo Agostinho. Jesus não se manifestou aos sábios, tampouco aos justos, mas prevaleceu a ignorância e a rusticidade dos pastores e a impiedade dos magos sacrílegos da Caldeia. A uns e outros se oferece aquela pedra angular, porque viera escolher as coisas tolas para confundir os sábios, e não chamar os justos, mas os pecadores, a fim de que nenhum grande se tornasse soberbo e nenhum fraco se desesperasse. A glória de Santo Tomás de Aquino. Estes magos eram reis, e se é dito que ofereceram 3 presentes, não significa com isto que eles não foram mais que 3, mas que neles estavam representados todas as nações descendentes dos filhos de Noé, que haviam de ser chamadas à fé. Se os príncipes foram 3, podemos crer que o número dos que acompanhavam era muito maior. Não vieram depois de 1 ano, porque então teriam encontrado o menino no Egito e não no presépio. Mas no 13º dia, disse do Oriente para manifestar o lugar de onde vinha. Segundo São Jerônimo, deste modo, os descendentes de Balaão sabiam, por sua profecia, que essa estrela havia de aparecer, mas pergunta-se-á como, sendo caldeus ou persas, ou das mais afastadas regiões da terra, puderam chegar em Jerusalém em tão pouco tempo? Segundo a interpretação de Remígio de Alcherre, alguns responderam a isto dizendo que o menino que acabava de nascer tinha poder para fazê-lo chegar em tão poucos dias desde os confins da terra. Segundo Santo Tomás de Aquino em sua glosa, não é de estranhar que em 13 dias puderam vir a Belém, viajando sobre cavalos árabes e dromedários, que são extremamente velozes para viajar. Segundo Pseudo Crisóstomo, talvez tenham partido 2 anos antes do nascimento de Cristo, guiados pela estrela, levando todas as provisões necessárias para a viagem. Segundo Santo Agostinho, eram muitos os reis que haviam nascido e morrido em Israel. Era, porventura, alguns destes a quem os magos buscavam para prestar adoração? Certamente não, porque de nenhum deles lhe havia falado o céu. Estes reis estrangeiros e de um país tão remoto não se julgavam obrigados a prestar uma homenagem tão grande a um rei dos judeus, da classe e condição a qual pertenciam em seu país. Mas haviam aprendido que a condição do que havia nascido devia ser tal que, adorando-o, não poderiam haver dúvida alguma de que conseguiriam a salvação, que é conforme Deus. De outra parte, tampouco sua idade era tal que servisse à adulação dos homens. Não estavam cobertos de púrpura ou membros do recém-nascido, nem brilhavam um diadema em sua cabeça, nem pôde ser a pomba dos escravos, nem o terror dos exércitos, nem a fama de gloriosos combates
o que atraía estes varões de tão remotas terras com fé tão grande e votos tão ardentes. Deitava-se no presépio um menino, recém-nascido, pequeno de corpo, de pobreza desprezível. Mas sob estas aparências oculta-se algo tão grande que aqueles homens, primícias dos gentios, haviam compreendido, não por testemunho da terra, mas do céu. Por isso diziam: vimos a sua estrela no Oriente. Anunciam e perguntam, creem e buscam como imagem daqueles que caminham pela fé e desejam a vista. Seguimos com Santo Agostinho. Se não colocamos o nascimento de nenhum homem sob a ação fatal dos astros, para livrar de toda determinação do destino o arbítrio da vontade, com muito maior razão não devemos admitir que o nascimento temporal do Criador de todas as coisas tenha sido sujeito à sua influência. Essa estrela que os magos viram, tendo Cristo nascido segundo a carne, não era senhora de um decreto, mas simples serva de um testemunho. Não era, portanto, do número daqueles astros que desde o princípio do mundo seguem, sob a vontade do Criador, a ordem prescrita para seus caminhos, mas era um novo astro, criado para o parto da Virgem e para oferecer aos magos que buscavam Cristo o seu ministério, para conduzi-los, marchando diante deles ao lugar onde estava o Verbo, o menino Deus. Alguns astrólogos asseveram que o destino do homem é de tal modo subordinado às estrelas que uma estrela pode abandonar seu curso para ir ao lugar em que se encontra o recém-nascido. Longe de provar que as estrelas abandonam seu caminho e alteram a ordem estabelecida por causa de um menino que nasce entre os homens, eles ensinam ao contrário, que a sorte do menino é que está ligada à ordem das estrelas. Por isso, se essa estrela era daquelas que no céu cumprem seus destinos, como justamente aquele astro que havia sido obrigado a abandonar seu caminho quando nasceu Cristo, poderia determinar o que Cristo havia de fazer? Se ao contrário, o que é mais provável, a estrela nasceu para dar a conhecer Cristo. Não podemos dizer que Cristo nasceu porque ela existia, mas porque ela existia porque Cristo nasceu. De sorte que poder-se-á dizer, com razão, que a estrela não foi o destino de Cristo, mas que Cristo foi o destino da estrela, porque ele foi a causa de sua existência e não o contrário. A glosa de Santo Tomás de Aquino, isto é, a sua própria estrela, a que ele criou para anunciar-se. Segundo Santo Agostinho ainda, os anjos mostram Cristo aos pastores, a estrela aos magos. O céu com sua linguagem fala a uns e a outros, porque a linguagem dos profetas havia cessado. Os anjos habitam os céus que os astros embelezam. Os céus, pois, cantam a uns e a outros a glória de Deus. Segundo São Gregório Magno, com razão uma criatura racional, isto é, um anjo, foi enviada para pregar aos judeus como povo que usava a razão, enquanto os gentios indóceis à razão são conduzidos ao conhecimento do Senhor não por palavras, mas por sinais. Aos primeiros, sendo fiéis, foram dadas profecias, ao segundo, sendo fiéis, sinais. Não é de admirar que a ordem da razão pedisse que Cristo, que fala, fosse pregado a nós, por pregadores que falam, e pelos elementos mudos, que são símbolos, quando era pequeno e ainda não podia falar. Segundo São Leão Magno, era o mesmo Cristo a esperança das nações, cuja inumerável descendência havia sido prometida um dia a Abraão, o mais bem-aventurado dos patriarcas, multiplicada não pelo sangue, mas pela fé, e comparada à multidão de estrelas, a fim de que o Pai de todas as nações a esperasse como uma geração, não terrena, mas celeste. É então pelo nascimento de uma nova estrela
que os herdeiros figurados pelas estrelas são chamados a formar esta nova geração, com o fim de que os astros do céu, que haviam prestado testemunho da promessa, prestassem ainda homenagem ao seu cumprimento. Seguimos agora com os versículos 3 a 6. Santo Agostinho nos traz que, assim como os magos desejam um redentor, Herodes teme um sucessor. Isso é o que significam aquelas palavras. Ao ouvir isto, o rei Herodes turbou-se. Segundo Santo Agostinho, como será seu tribunal como juiz, se o seu nascimento como criança fazia temer os reis soberbos? Temam muito estes, pois o que está sentado à direita do Pai, aquele que, enquanto era amamentado pelos seios de sua mãe, o rei ímpio temeu, que era Herodes. Segundo São Leão Magno, contudo, são vãos teus temores, ó Herodes, teus reinos são pequenos para Cristo. O soberano do mundo não pode contentar-se com os estreitos limites que teu domínio alcança. Aquele que não queres que reine na Judéia, reina em toda parte. Segundo a glosa de Santo Tomás. O Herodes não teme somente por si, mas também pela ira dos romanos, que haviam decretado que ninguém fosse proclamado rei ou Deus sem seu consentimento. Agora, segundo os ensinamentos de Pseudo Crisóstomo, cada um é atormentado por uma inveja diferente. E ambos temem um sucessor. Herodes teme um rei da terra e Satanás teme o rei do céu. E eis que o próprio povo judeu se turba, aquele povo que antes deveria alegrar-se ao ouvir a nova de que um rei judeu acabava de nascer. E turba-se porque os ímpios não podem alegrar-se com a vinda do justo, ou, quiçá, por temor de que o rei Herodes, irado com o rei dos judeus, atormentasse o povo judeu. Por isso o evangelista prossegue, e toda a cidade de Jerusalém com ele. Segundo Santo Tomás de Aquino, o povo queria favorecer aquele que temiam. Com efeito, o povo, mais que o justo, presta honras indevidas àquele cuja crueldade suportam. Segue-se e, convocando todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo. É de notar aqui a diligência com que busca Cristo, coisa que faz com a finalidade de, encontrando, realizar os planos que mais tarde põe em prática, se não o encontrasse, para ficar desculpado diante dos romanos. E segundo São Gregório Magno, com razão nasce em Belém, pois Belém significa casa do pão. Ele mesmo é quem disse: eu sou o pão vivo, descido do céu. Segundo Santo Agostinho, a estrela que conduziu os magos ao lugar em que se encontrava o Salvador, a sua mãe virgem, poderia conduzi-los a Jerusalém. Contudo, ocultou-se de sua vista e não voltou a aparecer senão depois que perguntaram aos judeus, e estes lhes responderam: em Belém de Judá. Nisto, os judeus foram semelhantes aos artífices que construíram a arca de Noé, e que pereceram no dilúvio depois de terem preparado para os outros os meios de salvar-se, ou aquelas pedras que nos caminhos marcam as milhas, pois enquanto servem de guia para os que caminham, não podem caminhar. Ouviram e partiram os que perguntaram, disseram e permaneceram os doutores. Em nossos dias, os judeus nos oferecem um exemplo semelhante, pois há alguns pagãos que, quando lhes apresentamos testemunhos irrecusáveis para provar-lhes que Jesus Cristo foi profetizado antes de seu nascimento, preferem crer nas cópias dos judeus, suspeitando que nossos testemunhos tenham sido inventados pelos cristãos, e como os magos outrora deixam os judeus lendo e relendo de modo vão suas escrituras enquanto vão adorar fielmente. Agora sigamos para o versículo 7 a 9. Para conduzi-los até ali, finge-se de piedoso. Aqui eles se remetem
a Herodes. Palavra segundo Pseudo Crisóstomo. Segundo os ensinamentos de Pseudo Crisóstomo, para conduzi-los até ali, Herodes finge-se de piedoso e, sob o manto da piedade, afia o cutelo, dando à malícia de seu coração a cor da humildade. Tal é o costume de todos os homens malignos. Quando querem ferir alguém em segredo, fingem humildade e amizade. E por isso que ele diz: e quando o encontrardes, comunicai-mo. Segundo as palavras de São Gregório Magno, ele finge que quer prestar-lhe adoração e imagina tirar-lhe a vida, caso o encontre, e continua o evangelista. Eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram. Os magos, segundo os ensinamentos de Remígio de Alcherre, os magos eram ouvidos a Herodes no tocante a buscar o Senhor, mas não que voltasse até ele, semelhantemente aos bons ouvintes que seguem os conselhos dos pregadores indignos, mas não imitam suas obras. Segundo Pseudo Crisóstomo, esta passagem mostra que a estrela, depois de ter conduzido os magos a Jerusalém, ocultou-se para obrigá-los a entrar na cidade e simultaneamente perguntar sobre Cristo e manifestá-lo. Isso por duas razões. Em primeiro lugar, para confundir os judeus, porque sendo os magos gentios, somente com a aparição da estrela buscavam o Cristo, atravessando províncias estrangeiras, enquanto eles, que liam desde a infância as profecias sobre Cristo, não o acolheram, tendo ele nascido em seu próprio país. Finalmente, para que os sacerdotes, interrogados sobre onde nasceria o Cristo, respondessem para sua condenação em Belém de Judá. Porque aqueles que instruíram Herodes sobre Cristo ignoravam-no eles mesmos, tendo obtido a resposta da pergunta que haviam feito. O texto acrescenta: e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, para que, vendo a deferência da estrela, compreendesse que ela indicava a dignidade real. Segundo a compreensão de Santo Agostinho, a estrela, para prestar uma obediência mais sublime a Cristo, conteve sua marcha para conduzir os magos até onde estava o menino. Colocou-se à disposição dos magos, não lhes deu ordens, mostrou-os suplicantes, inundou a gruta com uma luz claríssima, iluminou o teto do estábulo com seus raios brilhantes e assim desapareceu, de onde se segue, até que, chegando sob o lugar onde estava o menino, a estrela parou. Segundo Pseudo Crisóstomo, que há de estranho que o sol da justiça nascente se manifeste aos homens precedido de uma estrela? Ela se detém sobre a cabeça do menino, como para dizer: aqui está. O que não podia fazer por meio de palavras, fez ao deter-se. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Vê-se aqui que a estrela estava colocada no ar, muito perto da casa em que estava o menino, pois de outro modo não teriam diferenciado essa casa das demais. Seguindo com Santo Tomás. Ou a estrela é a iluminação da fé que leva até Cristo, da qual se veem privados os magos quando se apartam em direção aos judeus, pois ao pedir conselho aos maus, perdem a verdadeira iluminação. Continuamos agora com o versículo 10 a 11. Segundo Santo Tomás de Aquino, depois de ter-nos manifestado a submissão da estrela, o evangelista nos relata a alegria dos magos, vendo, entre aspas, novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. Segundo Remígio de Alcherre, convém notar que o evangelista não se contenta com dizer ficaram possuídos de alegria, mas acrescenta de grandíssima alegria. Segundo Santo Tomás, alegra-se, com efeito, alegra-se aquele que se regozija em Deus, que é a verdadeira alegria. Acrescentou o evangelista, de grandíssima alegria, porque alegravam-se com algo grande. Segundo São Leão Magno, pequeno de corpo, necessitando dos cuidados dos demais, incapaz de falar em nada diferente dos demais meninos, porque assim como eram fiéis os testemunhos que afirmavam que nele se encontravam invisíveis a majestade de Deus, da mesma maneira
devia provar-se de modo perfeito que aquela essência eterna do Filho de Deus havia tomado a natureza humana, com Maria, sua mãe. Agora os ensinamentos do pseudo-Crisóstomo. Não coroada com a diadema imperial, tampouco deitada sobre um leito áureo, mas tendo apenas uma túnica, não para ornamento do corpo, mas para cobrir a nudez. Como podia ter a esposa de um carpinteiro para viajar? Se eles tivessem vindo em busca de um rei terreno, teriam antes ficado confusos que alegres, porque teriam compreendido o esforço de percorrer tão grande caminho sem razão. Agora, no entanto, como buscavam um rei celeste, mesmo nada vendo de régio, ficaram satisfeitos exclusivamente com o testemunho da estrela, e seus olhos alegraram-se em olhar para um menino desprezível, porque o Espírito em seus corações mostravam-lhes toda a sua majestade. Por isso, prostrando-se, adorando-no, viam um homem, mas reconheciam Deus. Segundo Rábano Mauro, por vontade divina, José havia se afastado para que não se desse aos gentios nenhuma má suspeita. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Mesmo que suas oferendas fossem conformes os costumes de seu país. Na Arábia abunda o ouro, o incenso e diversos gêneros de aromas. Com estas oferendas, não obstante, queriam significar que ali haviam algum mistério. Por isso prossegue o texto, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. Segundo São Gregório Magno, o ouro corresponde ao rei, o incenso formava parte dos sacrifícios que se faziam a Deus, e a mirra serve para embalsamar os corpos dos mortos. Segundo o ensinamento de Santo Agostinho, oferece-lhe o ouro com um grande rei, queima-se o incenso para sua presença como diante de Deus, oferecem-lhe a mirra como aquele que haveria de morrer para a salvação de todos. No versículo 12, segundo Santo Agostinho, o ímpio Herodes, feito cruel pelo temor, quis desencadear seu furor, mas como a malícia haveria de assenhorar-se do que havia vindo a este mundo para extirpar a mesma malícia, por isso, para quebrar a fraude, acrescenta o evangelista, uma vez recebida a resposta. São Jerônimo nos diz: os que haviam oferecido dons ao Senhor bem mereciam receber sua resposta. Ela foi dada por um anjo para que demonstrassem bem claramente o privilégio dos méritos de José. Segundo Santo Tomás de Aquino, a resposta foi dada pelo Senhor, porque nenhum outro traçou este caminho para voltar, senão aquele que disse: Eu sou o caminho. Contudo, não é o menino que lhes fala, a fim de que a divindade não se revele antes do tempo, e só aparece a verdade da humanidade. Diz, pois, uma vez recebida a resposta, porque assim como Moisés clamava em silêncio, da mesma maneira eles indagavam as ordens da vontade divina, com piedosa afeição, e acrescenta, voltaram por outro caminho para a sua terra, porque não deveriam se misturar à infidelidade dos judeus.